E aí tem também o entendimento do técnico em relação ao elenco. O Ayrton Lucas era, até a queda do Vitor Pereira, o melhor jogador do Flamengo na temporada 2023. Jogando de que forma e onde? Jogando na dele, jogando pelo lado do campo, avançando. Ele é um jogador que vai pra cima, tem muita explosão, muita velocidade. O Gabigol tá gordo. Pra mim não é uma questão de peso, é uma questão de, no momento da temporada, e o Gabigol começa voando, começa bem, um dos melhores do Flamengo, um dos mais intensos, se movimentar, está em uma fase. Hoje perdeu uns gols que ele não costuma perder. Não, hoje Olha, tem mas gente, é muito tem gente que louco diz que ele porque eu costuma acho que perder. Ele faz muitos gols, mas muito flamenguista corneta o Gabigol já da temporada passada. Mas hoje... Salve nação, saudações rubro-negras. Separei para vocês o linha de passe pós-jogo analisando o jogo do Flamengo e Botafogo. Vamos ver o que os comentaristas falaram de Sampaoli, do esquema de Sampaoli, das escolhas que Sampaoli fez, né, nas substituições. Vamos ver também o que eles vão falar dos jogadores, do ataque do Flamengo, da defesa do Flamengo e também do Botafogo, né, cara? O nosso adversário que nos superou com um jogador a mais. Infelizmente perdemos, fizemos uma partida bem abaixo do esperado, né? O Flamengo que vinha crescendo, hoje fez um jogo bem abaixo do esperado. Criamos mais, finalizamos mais, tivemos mais posse de bola, tivemos mais passes certos e a bola não entrou. Por quê? Porque a finalização do Flamengo não está tão boa, nossos jogadores estão finalizando muito mal. E quem fez os 2 gols do Flamengo não foi o Gabigol, não foi o Pedro, não foi o Everton Ribeiro, nem o Cebolinha. Foi um zagueiro, o Léo Pereira, que está de parabéns, fez um jogaço hoje, né? Vamos aqui então para o vídeo. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Vamos lá. O Sampaoli falou, o Flamengo precisa melhorar nas duas pontas. Na eficácia defensiva e também na eficácia ofensiva. Algo que ele já reclamou semana passada no jogo com o Inter, né? Que faltou contundência. E o Botafogo tem um goleiro que faz a diferença, que tem feito a diferença, e um centroavante que também tem feito a diferença. Além da organização coletiva, tem méritos do Botafogo para estar onde está. O que vai acontecer no futuro, ninguém sabe. E muito rubro-negro reclamando sobre as duas pontas. O Gabigol perdendo muitos gols hoje. O Santos, mas é o jeito do Sampaoli, mas tinha que estar tão adiantado, participar tanto da saída de jogo. A gente vai discutir isso daqui a pouco também. Antes, vamos ouvir Renato Rodrigues aqui ao meu lado. Tudo bem? Renatinho, boa noite. Tudo bem, Abel? Um abraço para os companheiros, para o Fã de Esportes que está acompanhando a gente. Acho que também destacar, acho que o primeiro ponto é que é mais um bom jogo no Campeonato Brasileiro. Mais um bom jogo. Tenho tido a sensação nessas 3 rodadas que o nível realmente aumentou. E o campeonato está muito difícil. E aí a gente pode até ir para outros lados. Agora o Inter acabou de ganhar do Goiás ali complicado. Cuiabá complicou contra o Grêmio. E também ressaltar, o Flamengo voltou a ter rival, né? O futebol carioca, eu acho que é bem interessante isso. O Flamengo se organizou, ainda é o protagonista, ainda é quem tem mais capacidade de investimento. Enfim, se organizou para isso com todos os méritos. Mas hoje você tem um Botafogo competitivo, como os companheiros falaram, dentro da sua realidade, mais reativa, saindo rapidinho, sempre em contra-ataque. Você tem um Vasco competitivo também, você tem um Fluminense que apesar da derrota para o Fortaleza, faz uma boa temporada. Acho que isso é importante para o Flamengo e para os outros rivais. Acho que isso aumenta. E assim, o Campeonato Brasileiro tá osso duro, tá complicado. Tá todo mundo trocando muito ponto. Breiler Pires, tudo bem, Breiler? Boa noite. Boa noite, Abel. Satisfação estar do seu lado mais uma vez. Agora no Linha. Boa noite, companheiros, Fã de Esportes. É inevitável não destacar o Botafogo, porque é um trabalho, de certa forma, que premia a insistência e o respaldo ao treinador. Porque o Luiz Castro balançava algumas semanas, muita gente, muitos botafoguenses pediam a saída do treinador e, em momento algum, internamente, o técnico sentiu essa pressão, porque o clube confia plenamente no trabalho dele e isso tem dado frutos. Começa mal a temporada, o estadual não emplacou e agora, até fazendo um recorte maior, a gente já observa um Botafogo com 12 jogos de invencibilidade, 7 vitórias consecutivas. Para mim, o Botafogo confirmou o favoritismo. Antes do jogo, falei no 360... Falou, estou de prova. Mas Só você
que apostou no Botafogo, na vitória do Botafogo. Não, e é normal o Flamengo carregar esse favoritismo pelo elenco que tem, mas o Flamengo não joga o seu máximo. E trocando de treinador, é um trabalho e algumas experiências que o Luiz Castro já viveu e já está calejado, Sampaoli está começando a viver agora, quando o time oscila, ainda buscando a formação ideal. Então, o Luiz Castro, por já ter esse lastro, chegou com um time muito bem preparado para fazer frente ao rival. E isso é algo a se exaltar no Botafogo. Há quanto tempo o Botafogo não chega a um clássico, no mínimo, em condição de igualdade com o Flamengo, para competir? Então, o Luiz Castro prova que o Botafogo voltou a ser um rival à altura do Flamengo. Um rival que pode incomodar. Antes desse jogo, nos últimos 10 clássicos, o Botafogo só tinha vencido um. E sob o comando do Luiz Castro no Brasileiro do ano passado, também comando do Flamengo, lá em Brasília, mas mostrando que esse time pode incomodar, pode voltar a ser uma pedra no sapato, melhorando, né, como o Renato falou, o nível da rivalidade no Rio de Janeiro. É o Luiz Castro que passou por oscilações já na temporada passada, no Campeonato Brasileiro do ano passado, um campeonato carioca, um campeonato estadual muito ruim, nem chegando às partes finais, acabou disputando depois a Copa Rio. Começou assustando seu torcedor na Copa do Brasil, aquele jogo contra o Sergipe, né? Que o Botafogo consegue o gol no finalzinho. Esse é o Botafogo, atual líder do Campeonato Brasileiro, do técnico Luiz Castro, que a gente vai acompanhar agora, falando depois de mais uma vitória, terceira em 3 jogos no Brasileirão. A árbitra comanda a equipa dela e eu comando a minha. E eu tinha dito que não queria a substituição na bola parada, porque o jogador que eu ia retirar de campo é um jogador alto, como o Júnior Santos, e ia colocar um jogador mais baixo em campo naquele momento. E o futebol, no futebol tudo pode acontecer, e nesse momento do jogo do canto, imagino que era golo a favor do Flamengo. Neste momento toda a imprensa, toda a mídia dizia que eu era maluco, tinha feito uma substituição naquele momento do jogo. Nem é só por isso, era uma decisão minha, não queria a substituição naquele momento. Eu informei a equipa de arbitragem que não queria a substituição naquele momento. Portanto, não era para ser feita. Não permito que ninguém intervenha na minha equipa, não admito isso. Portanto, só isso, nada mais. Tá aí o Luiz Castro, que acabou sendo expulso, né? Depois de muita reclamação, ficou exaltado ali, porque as coisas não estavam acontecendo do jeito que ele queria, reclamando muito com a Edna, com a arbitragem, com o quarto árbitro, e levou o cartão vermelho. E a gente tem curiosidade sobre esse momento do glorioso, do Fogão. Primeira vez que termina uma rodada de Série A na liderança, desde a 15ª de 2013. Então já são quase 10 anos aí. 9 anos e 255 dias. Primeira vez que vence os 3 primeiros jogos da Série A desde 2005. Não vencia 3 jogos seguidos na Série A desde 2019, maio de 2019. Foram as rodadas 2, 3 e 4. E não vencia 7 jogos seguidos, somando todas as competições, há exatos 10 anos. Tá explicado, galera, por que estão comemorando tanto, né? Como um título. Eles não ganham nada faz anos, né? Pois é. A última vez, 8 vitórias seguidas, em abril de 2013. O Flamengo, o Flamengo ficou muito com a bola, usou muitos lados, porque o Botafogo realmente, quando ele fica marcando ali num bloco médio, ele fechou o centro, falou, ó, por dentro você não vai entrar. Pressionando muito bem a bola, e aí o Flamengo, você viu um time de um pouco tempo de trabalho. O que você viu hoje foi um time que ainda não tem a mecânica, a naturalidade. O Flamengo, em vários momentos, rodando a bola com lentidão, com dificuldade para acelerar, para infiltrar na área do Botafogo. O Santos ainda precisa se aperfeiçoar jogando com os pés. E não é uma questão só da qualidade com os pés. Às vezes é do passinho para o lado, para abrir uma linha de passe, para ficar num setor onde você não vai correr tanto risco. Porque o goleiro tem esses macetes. Né, Renato? É isso, vai ser estimulado, vai ser treinado. Não é assim, dá um estalo, coloca o Santos para fazer. Não é pastel, né? 5 minutos tá pronto. Eu sou contra esse rótulo de professor Pardal, eu gosto de cara que arrisca, que ousa, muda, né? Só que o Sampaoli hoje não foi feliz nas escolhas, sobretudo quando ele perde o Gerson antes do jogo, né, por lesão muscular. E você teria escolhido, então, já que você trouxe esse assunto, você teria escolhido o Everton Ribeiro? Depois do jogo, o Sampaoli fala que não, o Everton Ribeiro treinou pouco, e o Everton Ribeiro também deu entrevista dizendo que teve um problema, ficou tratando mais do que treinando durante a semana. Só que o Everton Ribeiro entra depois. E bem. Entra no intervalo. Então, tem muita gente que diria, não, então por que não colocou desde o início e quando ele cansar, ele sai? Nessa hora você fala, né? Às vezes fazer o simples é melhor. Eu gosto de quem arrisca, de quem tenta e tal.
Só que hoje, as escolhas, por exemplo, do outro lado do Luiz Castro foram mais assertivas. Ele tinha Tietê ou Lucas Fernandes, que é mais armador para o meio campo. Ele foi com Tietê, né? Para o conjunto ficou legal. Ele tinha na frente lá Vitor Sá ou Luiz Henrique, ele vai com Vitor Sá. O primeiro tempo foi muito bem o Botafogo. O Botafogo que no Campeonato Brasileiro do ano passado já foi um time muito desigual nos jogos em casa e fora. Ele tinha muito sucesso fora de casa, jogando de forma reativa. Então ele não podia... Se você for ver os 3 jogos do Botafogo, a liderança, nenhum jogo o Botafogo teve que realmente propor. Jogou contra o Bahia fora, que é um time que propõe. Contra o São Paulo, aquele jogo maluco, que o São Paulo faz o gol quando o Botafogo estava melhor no jogo. Aí o Botafogo faz o gol quando o São Paulo está melhor no jogo e em transição também. Então tem muito isso. O Botafogo vai enfrentar, principalmente como líder. Dentro de casa vai pegar um Cuiabá fechadinho. Cada jogo é um desafio. Né? Agora eu lembrei de um jogo que eu falei do ano passado. Teve um jogo dos mais espetaculares na temporada brasileira ano passado, que foi Inter 2, Botafogo 3. Né? Um desses jogos bem-sucedidos do Botafogo fora de casa. E o jogo de hoje não dá para tirar do contexto o roteiro dramático, né? Porque o Botafogo ficou... O juiz deu 11 minutos de acréscimo. Então, mais de 50 minutos o Botafogo jogou com um jogador a menos, né? 50 minutos mais ou menos. Contra um time que é superior tecnicamente, que está jogando em casa, em tese, porque tem uma parte do estádio com a torcida. É a resiliência do time do Botafogo. E o do Flamengo, o estádio vem. Ali eu achei que a torcida veio, o clima ficou. É a questão da organização, né? Um time desorganizado com menos é tragédia. E times organizados às vezes seguram bem o rojão. Quando o Vitor Pereira sai, eu defendi aqui nos programas que eu participo que o Flamengo trouxesse de volta o Dorival Júnior. Por quê? Seria o único técnico com menos dificuldade de entendimento do trabalho que ele tinha a fazer naquele momento. Porque ele acabou de sair do time. Tinha 3, 4 meses que ele tinha saído. Ele conhece o elenco, ele conhece as valências dos jogadores, ele sabe onde ele pode usar A, onde ele pode usar B, onde ele pode usar C. E o grupo já o conhece também, a maneira de montar o time. O São Paulo chega com as ideias dele, que são boas ideias. Ele já teve grandes trabalhos, né? Tem um repertório. Só que, até ele conseguir colocar essas ideias para o time, o Flamengo joga 2 vezes por semana, até julho. Como é que ele vai conseguir fazer isso? É assim. É botando o Santos para sair jogando no Clássico com o Botafogo. O Santos já vem ensaiando isso desde o primeiro jogo, tá? Mas vem ensaiando timidamente. Aí hoje tem esse erro, quase saiu o gol do Botafogo, ele deixa de fazer. Sim. E aí, quando deixa de fazer, isso faz parte de um sistema como um todo. O sistema como um todo já sai perdendo, porque é um jogador a mais que está ali para sair jogando. E outras modificações. E aí tem também o entendimento do técnico em relação ao elenco. O Ayrton Lucas era, até a queda do Vitor Pereira, o melhor jogador do Flamengo na temporada 2023. Jogando de que forma e onde? Jogando na dele, jogando pelo lado do campo, avançando. Ele é um jogador que vai para cima, tem muita explosão, muita velocidade, no 1 contra 1, pisando na área. Mas hoje o São Paulo deu azar porque o Gerson se machuca no aquecimento e o plano era poupar o Ayrton Lucas. Mas não é hoje. O Ayrton Lucas contra o Maringá jogou como terceiro zagueiro. Então, o sistema de jogo que o São Paulo está propondo ao Flamengo não potencializa as qualidades do Ayrton Lucas. Porque quem está ocupando aquela faixa de campo ali é o Cebolinha. Tá abrindo. Tá jogando com o Wesley bem espetado. A questão é muito essa. Eu acho que o Ayrton Lucas pode até vir a ser bem estimulado, bem treinado, a trabalhar por dentro. Mas, para mim, o único erro realmente é negócio de zagueiro, do goleiro. Eu acho que aí é muita gritaria. Agora, realmente, você olhar para a característica do Ayrton Lucas, você imaginar ele trabalhando por dentro, não é. E você tira o que ele tem de melhor, que é corredor, que é acelerar todas, que é levar a bola, enfim. E tirou no intervalo. Tirou, porque ele realmente... Não, mas isso aí ele fez certo. Não estava natural. Mas eu acho que ele poderia até fazer melhor. Ele poderia tirar um zagueiro, colocar o Ayrton Lucas fazendo uma linha de 4, para ele poder avançar pela esquerda, que é a dele. Mas ele não quis abrir mão dos 3 zagueiros. Ele continuou com os 3 zagueiros. Podia ter tirado então ele errou 2 vezes. E ele acertou? Na escalação e na troca. Sim. Diga. Porque ele poderia ter tirado o Davi Luiz, colocado a linha de 2 zagueiros, o Ayrton Lucas eventualmente voltando ali para compor um pouco, mas com o lado do campo para ele atacar, porque o Botafogo dava o lado do campo. Você podia trazer o Cebolinha um pouco mais para dentro e liberar o lado para o Ayrton Lucas avançar, como o Wesley faz do outro lado. O Wesley está sendo muito mais potencializado
por ele do que o Ayrton Lucas, que vinha sendo o melhor jogador. Começou bem no jogo, se entendendo bem com o Gabigol. Ele tem velocidade, ele vai no fundo, ele faz exatamente o que o Ayrton Lucas faz pelo outro lado. Com menos qualidade, menos experiência, é verdade. Mas quase saiu um lindo gol do Flamengo, uma inversão de bola, que o Gabigol cai no lado do campo, o Wesley entra mais um pouco por dentro, ele recebe a bola na frente, cruza para o Vidal e acerta a trave. É a melhor jogada do Flamengo na partida para mim, no primeiro tempo. Mas o Flamengo hoje tem uma questão física muito relevante. A gente percebe que o Botafogo, mesmo quando fica com um homem a menos, consegue, em determinados instantes do jogo, pressionar e ser mais intenso que o Flamengo. Claro. E fez o 3-1, assim. Não, mas foi o jogo menos intenso do Flamengo com o São Paulo até agora. Sim. Eu achei o jogo bem abaixo. E o Botafogo é essencialmente um time extremamente físico. Exato. Extremamente físico. E aí tem uma diferença também de estágios. O Vidal, por exemplo, não consegue jogar 90 minutos. O Sampaoli insiste com ele, o Vidal até nessa função de armar, mas o gol do Tietê sai porque ele ganha do Vidal, passa como quer. É um dos jogadores que o Tietê vence ali na velocidade. Então, o Flamengo tem questões físicas relevantes para resolver. Alguns jogadores ainda não estão com a forma física ideal. Gabigol. O Gabigol, e muita gente pega no pé falando, o Gabigol tá gordo. Para mim não é uma questão de peso, é uma questão de, no momento da temporada, e o Gabigol começa voando, começa bem, um dos melhores do Flamengo, um dos mais intensos, se movimentar. Está em uma fase. Hoje perdeu uns gols que ele não costuma perder. Não, hoje Olha, tem mas gente, é muito tem gente que louco diz que ele porque eu costuma acho que perder. Ele faz muitos gols, mas muito flamenguista corneta o Gabigol já da temporada passada. Mas hoje não foi por demais? um número elevado de gols perdidos. Mas tem sido Perdeu mais ou menos uma tônica. 2 na cara do goleiro, um no final, que a bola quica para ele chutar, ele tenta dominar, Essa é uma estatística interessante. e não chuta. Quantas finalizações o Gabigol precisa para fazer um gol? Esse número, né? Isso aí pode ser medido pelo chamado XG, né? Exatamente. Expected Goals. E o número dele não é ruim nisso. Eu acho que ele perdia gol também na época que ele estava bem também, viu? Ele teve muitas oportunidades. Parou de entrar. Se criou... É porque, assim, para começar, o time de 2019 tinha um volume gigante. Nunca mais vi um time com volume de chance que nem tinha aquele time. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se o Flamengo tivesse vencido o Botafogo por 3-2, você falaria que foi um jogaço? Que foi um jogo muito bom, movimentado, com 5 gols? Sim ou não? Possivelmente sim, né? A verdade foi um jogão, foi um bom jogo, só que nós perdemos. Essa é a diferença, né, galera? A gente tem que saber perder. E por que a gente perdeu? Cara, o Gabigol, Vidal e Davi Luiz não podem ser titulares do Flamengo. Eles não estão merecendo. Eles não estão fazendo nada para merecer a titularidade. Esses caras têm que ser banco. Quem vai entrar vai dar mais do que eles. Se tirar o Gabigol, você pode usar o Pedro, o Cebolinha e o Everton Ribeiro. Se você tira o Vidal, você pode colocar o Igor Jesus da base ou então o Victor Hugo, né? Nosso volante. Ou até mesmo o Matheus França ali improvisado. Se você tira o Davi Luiz, você tem no banco o Rodrigo Caio e o Pablo. Cara, já deu. Esses caras têm que ser barrados, eles têm que ficar no banco um tempo, eles precisam provar que merecem a titularidade. Jogando o que estão jogando, não merecem, galera. O Flamengo perdeu um caminhão de gol hoje, principalmente, né, com o Gabigol, com o Pedro, também que jogou mal hoje, com o Cebolinha. O Marinho entrou e não fez nada. Dos que entraram, o Everton Ribeiro foi muito bem, né? Dando oportunidades de gol para o Gabigol, que perdeu gols. Matheus França e Victor Hugo entraram bem, não comprometeram. Ayrton Lucas, acho que ele estava sentindo, cara. Ele entrou e não fez um bom jogo, né? Mas, galera, o Léo Pereira jogou bem pra caramba, né? Fazendo 2 gols e ele salvou o Flamengo umas vezes, desarmando o ataque do Botafogo, né? Agora, aquela linha com o Santos e os 2 zagueiros, cara, no meio do campo, não dá para aceitar. Se o Flamengo jogar assim, vamos perder muitos jogos, galera. Porque o Flamengo, a saída de bola do Flamengo é ruim. Eles erram muitos passes, principalmente aqueles lançamentos, né? Quando você lança errado, você entrega a bola no pé do adversário. E se lá no gol não tem ninguém, a gente vai tomar gols, cara. Hoje, quase que o Botafogo fez um gol no Flamengo assim. É isso, pessoal. Fizemos um jogo bem abaixo do esperado, né, cara? Com um jogador a mais, não conseguimos vencer o Botafogo. É isso mesmo. Criamos mais,
Tivemos mais posse de bola, mais finalizações, mais passes, porém a nossa pontaria não está boa. Os 2 gols do Flamengo não saiu de um atacante, nem de um meia atacante. Saíram de um zagueiro, do Léo Pereira, que está jogando muito bem. Parabéns a ele. Valeu, galera. Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!